Olá, seja muito bem-vindo à nossa temporada especial do Filhos em Foco. Nós estamos aqui com a nossa convidada, Thaline Belling. E seja muito bem-vinda, Thaline. Obrigada. Você que está acompanhando a gente, está conosco no Filhos em Foco. Sinta-se em casa, é muito bom ter você aqui com a gente. O tema de hoje é impacto das telas no comportamento. Esse é um tema que está muito em voga. Inclusive, nós tivemos toda uma orientação às nossas escolas, na região aqui do Centro-Oeste, a educação adventista, com esse tema. Como evitar o uso excessivo de telas, especialmente no ambiente escolar. Então, nós tivemos cartilha de orientação. As nossas escolas trabalharam muito esse tema, tem trabalhado bastante esse ano, você tem acompanhado, você que faz parte da rede adventista aqui no Centro-Oeste, porque nós entendemos que isso causa um impacto muito grande na formação, na educação e pode trazer prejuízos no desenvolvimento acadêmico. Como o excesso, Thaline, como o excesso do uso de telas pode oferecer um risco para dar um diagnóstico equivocado, porque é na busca de diagnóstico a respeito do que pode ser um problema no filho, esse uso de tela pode gerar algum impacto? Com certeza, né? Existem muitas consequências do uso excessivo de tela que são muito similares a sintomas, comportamentos de transtornos, né? Então, sim, isso pode ser confundido. É importante que a gente avalie sempre, né? Como já falei aqui antes, né? Avaliar esse contexto, né? Da criança, do adolescente, entender como é que é a dinâmica, a rotina. E isso inclui o uso de telas, é importantíssimo para a gente entender as causas desses comportamentos, né? Então, um exemplo, crianças muito pequenas, ali por volta dos 2 anos, que já iniciaram, já estão, né, em contato com as telas, muitas vezes ao nascer, né? São crianças que podem apresentar, por exemplo, atraso de fala, dificuldade de interação social, o que pode ser confundido com alguns transtornos, como o próprio transtorno de atraso de fala, o transtorno do espectro autista, né? E muitas vezes é por conta desse uso excessivo da tela, né? A criança está deixando de interagir com o ambiente, com as pessoas, está deixando de desenvolver essa fala por estar muito tempo nas telas, né? O que pode ser confundido aí com um transtorno. E alguns transtornos que são muito comuns no ambiente escolar é déficit de atenção, né? Ele não consegue ter a capacidade de concentração dele é baixa. E isso pode ter impacto por causa da tela, o uso excessivo de telas? Com toda certeza, né? Porque as telas, elas criam uma hiperestimulação cerebral muito grande, né? O que traz uma agitação e uma dificuldade depois do controle dessa atenção, né? As telas podem prejudicar, por exemplo, a qualidade do sono dessa criança, o que vai impactar diretamente, né, na capacidade de focar, na capacidade de atenção, na capacidade de reter o aprendizado. Então, sem dúvida nenhuma que isso pode ser muito confundido com alguns transtornos. É comum, hoje eu acredito, você deve receber muita gente no consultório, que às vezes quando vai ver, de fato, é porque abriu mão é muito difícil a rotina familiar hoje. Então ele usa a tela como um recurso para poder ocupar o tempo para a criança ter algo que fazer. Isso é real? Perfeito. Isso acontece mesmo? Muito, né? As telas acabaram sendo cuidadores, né? Babás, enfim, o que é muito perigoso, né? Essa criança que fica horas numa tela, ela está deixando de explorar o ambiente, né? De aprender com as interações, né? Porque, como eu já falei num episódio anterior, muitos aprendizados, né, muitas habilidades, elas vão se desenvolver justamente na relação com o outro, né? E quando eu estou lá, uma criança que fica muitas horas passiva em frente a uma tela, ela está deixando de ter essa interação que é tão importante para o desenvolvimento de tantas habilidades. Nós vamos abordar isso em outros episódios, mas certamente os pais teriam disciplina para poder serem, às vezes, firmes com amor, para que esse excesso de tela não aconteça, né, com seus filhos, né? Perfeito. Qual o impacto que tem, Thaline, do uso excessivo das telas para o comportamento das crianças e adolescentes? Veja, quando uma criança ou um adolescente usa excessivamente as telas, como eu disse, ele vai acabar tendo um cérebro hiperestimulado, né? Vai apresentar comportamentos de hiperatividade,
por causa dessa hiperestimulação. Essa dificuldade, né, de controle da atenção, do foco, pode desenvolver aí sintomas muito parecidos com depressão, com ansiedade, né? Pensando já em adolescentes, né, as redes sociais, por exemplo, podem trazer impactos na autoestima, porque a rede social ela traz aqui, né, o mundo ideal, né? E que às vezes, se não tiver uma maturidade importante para saber filtrar isso, vai existir aquela comparação, né? Porque a realidade ela não é, né, tão perfeita quanto que está lá no virtual. Então isso pode impactar muito a autoestima, né? Esses sintomas aí de ansiedade, de depressão, né? Podem impactar, inclusive, comportamentos relacionados à agressividade, porque muitos conteúdos são agressivos, né? Até aqueles que parecem inocentes, né? Você vai ver, tem sempre ali um herói, um vilão, sempre um conflito, né? Então, tomar cuidado com isso também. Como eu falei, o uso excessivo de telas vai impactar no sono dessa criança, desse adolescente, que vai gerar uma série de consequências na atenção, na irritabilidade, né? O tempo em que essa criança adolescente fica na tela, ele está deixando de desenvolver habilidades de interação social, né? Muitas vezes sedentarismo, porque fica ali muito passivo, né? Deixa de desenvolver habilidades criativas, porque é tudo muito pronto né, no virtual. Enfim, eu posso ficar aqui horas te falando dos impactos negativos que a ciência já está aí há um bom tempo, né, investigando, e que a gente precisa mesmo trazer essas situações para os pais, para os responsáveis, porque tem sido algo muito preocupante, né? Eu tenho visto impactos muito negativos no consultório, né? E são impactos que você vai levar por muito tempo, né? Só para dar um exemplo aqui, eu tive um caso de uma criança de 8 anos que, quando ela não estava na escola, ela estava em frente às telas. Então, era em média 8 horas por dia em frente às telas. E era uma criança de 8 anos que já estava desenvolvendo sintomas de crise de ansiedade, né? De pânico mesmo. Então, é algo muito sério, né? Então, que os pais precisam estar alertas aí, porque tem muitos comportamentos que podem parecer que são causados por outras coisas e que, na verdade, estão sendo causadas pelo excesso de tela. A gente tem que ser sincero, né, Thalene? Para a gente que é adulto e que precisa de usar esses equipamentos o tempo todo, né? Porque tudo está lá, o smartphone está tudo lá, conta bancária, todos os contatos, o trabalho, mensagem o tempo todo. A gente tem que se policiar com o uso excessivo de telas, porque traz danos para a gente. Imagina para esse ser humaninho que a gente ama tanto, que são os nossos filhos, que está em desenvolvimento ainda. Perfeito. E vicia, né? Vicia e muito. Então, é um cuidado imenso que os pais devem ter. E aí o cuidado não é só pelo o excesso da tela, mas pelo conteúdo que tem também, né? Porque a gente não tem como vigiar isso o tempo todo. Perfeito, exatamente. Pois é, quanta coisa que a gente, como você disse, a gente poderia falar aqui Horas falando sobre isso. Existem recomendações específicas para a gente, o uso das telas, como utilizar as telas, especialmente as nossas crianças e adolescentes? Existe. As sociedades, tanto a americana de pediatria quanto a brasileira, né, trazem recomendações importantes. Então, até os 2 anos de idade, o ideal é que se tenha 0 telas, né? Claro, abrindo exceções para videochamadas, né? Às vezes você tem um parente que está mais distante, mas o ideal é 0 telas até os 2 anos. Dos 2 aos 5 anos, o recomendado é 1 hora por dia de tela. Dos 6 aos 10 anos, 2 horas. Né? E depois disso, claro, os pais precisam ter um controle ali, né? Dessa tela, não dá para liberar. Né? Tem que ter um controle, e não só o tempo de tela, mas também a qualidade, como você falou, né? O que essa criança, o que esse adolescente está vendo, né? Então os pais precisam monitorar isso, estar junto, sente e assista o que seu filho está vendo, mesmo que seja um desenho para a idade, um desenho que pareça inocente, é importante sentar e entender o conteúdo. Né? Pensando em adolescentes agora, muitas redes sociais ali são perigosas, né? Então,
infelizmente, existem muitos predadores que estão utilizando, né, o digital. Então, os pais precisam estar atentos, né? Esse acompanhamento precisa existir sempre e muito próximo. E o principal é avaliar o impacto disso, né? Conseguir identificar o quanto aquela tela ali está impactando. Porque eu costumo falar assim que mesmo para algumas crianças 1 hora é demais. Mesmo que o recomendado seja 1 hora, para algumas crianças às vezes basta 1 hora, né? Tem crianças que são mais sensíveis ao estímulo da tela, né? E aí você precisa observar como meu filho fica depois que ele assiste aquela 1 hora, né? Ali meia hora depois, o que acontece com ele? Como fica o humor dele, né? Evitar também alguns horários, então telas à noite não. Né? Por quê? Porque a gente precisa garantir uma higiene do sono para essa criança dormir melhor, né? Ter uma qualidade de sono melhor, que é essencial para o aprendizado, né? Então, realmente, essa questão das telas é algo que a gente precisa conversar, os pais precisam estar muito cientes e tomar muito cuidado. Você está falando, Thaline, eu estou aqui pensando, e aí vem a preocupação, né? Eu já tenho filhos crescidos. A palavra de Deus diz para a gente que Deus não leva em conta o tempo que a gente está em ignorância, a gente não tem conhecimento. Mas agora que a gente tem conhecimento, você tem o conhecimento, aumentou a responsabilidade para você acompanhar o seu filho. Olha quanta coisa a gente aprendeu aqui. Você precisa monitorar o tempo. Você precisa não só monitorar o tempo que seu filho fica na tela, você precisa monitorar também o que ele vê nesse tempo que é adequado. Você tem que acompanhar o seu filho para ver se nesse tempo que ele vê, mesmo que sendo recomendado, se é adequado esse tempo todo. Outra coisa, é tão comum na prática nossa, assim, não, deixa ele ver tela para ele dormir, acalmar e dormir. E é exatamente o momento que ele não deve estar exposto à tela. Quanta coisa, hein, Thaline? Perfeito. Quanta coisa. Mas coisas muito importantes, né? A gente tem que cuidar muito com o uso excessivo de telas, né? É imprescindível, a gente não tem como fugir disso. Nós estamos num mundo que o contato com telas vai ser constante, até no ambiente escolar. Vai ter o uso de telas, não no smartphone, mas no uso de telas vai estar exposto. A gente tem que policiar isso aí o tempo todo. E você, pai, como eu, como a Thaline, mãe, a gente tem que cuidar bastante para que o uso excessivo de telas não gere impactos negativos nos nossos filhos. E só tem uma maneira. Nós, como responsáveis, temos que monitorar e acompanhar os nossos filhos. Perfeito. Thaline, muito obrigado mais uma vez. Que bom. Eu que agradeço novamente. Parabéns pelo projeto. E você que está conosco, continue conosco. Próximos episódios ainda mais interessantes. Aguardamos vocês.